Hoje nós vamos falar aqui sobre os três conscientes, porque só é capaz de gerar o seu tempo com sabedoria aqueles que usufruem de sua total consciência. E o que seria os três conscientes? O consciente intelectual, o consciente emocional e o consciente espiritual. O consciente intelectual já nos acompanha desde quando nós nascemos, porque é muito cobrado que o nosso QI seja elevado. Os pais, já desde, né, dos tempos antigos, cobram muito esse QI elevado, porque na época de 1900 e bolinha, quando descobriram o QI, consideraram que aquilo era o mais importante a se focar, a se desenvolver. Inclusive, as pessoas eram selecionadas para ingressar em uma faculdade segundo ao nível de QI. Então, isso foi considerado muito importante na época, mas ainda hoje existem muitas pessoas que colocam muito foco apenas no intelectual. Se o QI é elevado, está tudo bem, né? A criança vai crescer, vai evoluir. O QI do meu filho é super elevado, é elevadíssimo, e deixa de desenvolver os outros conscientes, deixa de lado o desenvolvimento emocional, deixa de lado o contato com o espírito. Isso tudo vai fazendo de nós pessoas incompletas, pessoas instáveis e pessoas desequilibradas. Afinal, nada é totalmente equilibrado, 100% equilibrado, 100% estável. A vida é um constante movimento, altos e baixos, trancos e barrancos, isso nós sabemos. Mas ter a consciência de que é necessário alimentar cada um desses conscientes para que nós possamos ter constância em nossos dias é de extrema importância. Então, uma vez que você cria consciência disso, tudo vai fluir exatamente como deve ser. Porque cada vez que algo te desequilibrar, te desestruturar, você vai automaticamente voltar ao centro e dizer: poxa, isso aqui tá mexendo com o meu emocional, o que que eu tenho que fazer? Poxa, eu tô me sentindo assim, é falta de contato com o espírito, eu vou buscar agora. Poxa, eu tô, né, tô aqui ficando meio travada, não tô conseguindo entender, não tô conseguindo me concentrar, não tô conseguindo acompanhar. Vamos trabalhar mais um pouquinho esse intelectual aqui. E trazer esse equilíbrio de forma consciente aos nossos dias. Isso torna a nossa vida muito mais leve. Então, o intelectual já sempre foi muito cobrado. O emocional está começando a ser falado nos últimos anos, né? As pessoas começaram a dar mais importância nos últimos anos. Porém, ainda não são todas as pessoas que criaram consciência da importância de desenvolver a sua inteligência emocional e principalmente desenvolver a inteligência emocional dos nossos filhos, que estão crescendo, né, e acompanhando a mesma sequência que nós vivemos, talvez, e não é uma das melhores opções, né, com todo o conhecimento que nós temos disponível hoje, que nós temos em nossas mãos hoje. E o consciente espiritual ainda menos falado, menos vivido, porque a maioria dos lares não desenvolve, infelizmente, né, não desenvolve esse lado espiritual, essa sensibilidade espiritual. Inclusive, existem crianças que já nascem com essa sensibilidade espiritual muito aguça, muito ativada, mas o fato disso não ser desenvolvido em seu lar vai ficando de lado, vai se esquecendo. Então, ela vai sempre ter, a vida toda dela vai sempre ter aquela impressão de intuições fortes, de sentidos fortes, de sentimentos, sensações fortes, e não vai entender realmente o que está acontecendo. Vai começar a se achar diferente das outras crianças por ter ali sensações, sentir e ver, às vezes, coisas que outras crianças de sua idade não vê. E o fato dos pais não estarem desenvolvendo, não estarem no mesmo ritmo, prestando atenção com todo o conhecimento, né? Prestando atenção em cada consciente, como a criança se desenvolve, o que está acontecendo, como ela reage a isso, por que que ela reage dessa forma, o que ela está vendo agora, eu enxergo dessa forma, mas como ela enxerga, sabe? Quando nós temos essa consciência também como pai e mãe, tudo muda. O desenvolvimento da criança é totalmente outro. Porque às vezes a criança não tem o QI totalmente elevado, mas tem o emocional explosivo que precisa ali ser trabalhado com um pouco de sabedoria, ela vai explodir em sua vida, sendo um sucesso nos contatos, nos seus relacionamentos, em tudo, em todas as áreas, trazendo isso à tona, trazendo os talentos e habilidades à tona, o que não foi feito com nós mesmas. E é por isso que nós estamos aqui para aprender isso, para gerenciar este domínio próprio em nós mesmas, transmitir em nosso lar e expandir na vida de todas as pessoas que cruzarem os nossos caminhos, trazendo leveza, paz e clareza. Vou mudar aqui de slide, senão eu fico falando o dia todo sobre isso. Qual que é o ritmo da humanidade? Existe uma importância gigantesca em usufruir da sua total consciência em cada ciclo da vida. Então, como eu estava falando aqui para vocês, logo que nós nascemos,
durante esse processo de evolução, nos nossos primeiros 3 anos de vida, o nosso consciente intelectual, ele cresce demais, porque nós aprendemos muita, muita coisa em pouquíssimo tempo, em 3 anos de vida. Nos nossos primeiros 3 anos, nós absorvemos absolutamente tudo, nós aprendemos, nós repetimos, nós somos ali uma esponjinha, e esse intelectual, ele vai se expandindo, vai explodindo. E o emocional já está ali, querendo se desenvolver também, mas o fato dos pais não darem tanta importância assim, ele fica, às vezes, meio retraído, meio de lado, e acaba não sendo tão explosivo assim, tão evidente assim, porque as pessoas à volta não estão compreendendo e não estão dando tanta importância assim para esse consciente. Então, o intelectual, ele sempre vai estar em primeiro lugar nos nossos primeiros anos de vida. Infelizmente, deveria ter um equilíbrio. Depois, na nossa adolescência, né, criança, adolescência, vem aí começa ali a querer equilibrar, porque nós estamos ali à flor da pele com todas as nossas emoções, sensações, vontades, né, aquele sentimento de querer ser, querer fazer, querer se desenvolver como adolescente ou até mesmo num estado de rebeldia, querer ali demonstrar sua opinião, colocar à frente sua opinião, se colocar à frente com os seus pensamentos, com a sua postura, com o que você acha, com o que você pensa. Ou tem aquelas outras crianças também que já, por conta, né, de desde o nascimento estarem em um ambiente mais retraído, também se tornam mais retraídas e acabam ali se escondendo um pouquinho. Mas isso não deixa de ser o mesmo para todas as pessoas nesta fase, porque o intelectual continua se desenvolvendo obrigatoriamente, a criança vai para a escola, começa a aprender, né, aquele conteúdo escolar, que a gente já sabe, bastante teorias, bastante práticas que às vezes a gente acaba nem utilizando no resto da nossa vida, mas ali é desenvolvido, continua sendo desenvolvido o nosso intelectual. O emocional, que vai se colocando mais em evidência, por quê? Porque a criança e o adolescente não tem muito controle sobre o seu estado emocional, e nesses momentos eles realmente precisam de nós, como pai e mãe, para, né, estar direcionando, guiando, mas a situação, o desafio é que existe muitos pais que também são desequilibrados emocionalmente falando, que também precisam de desenvolvimento emocional e espiritual e não estão ali prontos para instruir os seus filhos. Isso acontece e acontece com muita, muita, muita frequência. Então, esse estado emocional da criança e da adolescente vai se desenvolvendo sim, mas talvez vai se tornando uma coisa mais rebelde, né? Porque na imaturidade ela não tem aquele entendimento, não tem conhecimento, não tem direção, não está sendo guiada da maneira certa, então essas emoções vão começar a se desenvolver de maneira rebelde. E o consciente espiritual começa a aparecer ali um pouquinho mais evidente. Se for uma criança mais sensível, um adolescente mais sensível, ela vai começar a perceber que sim, existem sentidos, existem sensações, existem sentimentos, pensamentos, visões que ela tem sim em especial, diferente de outras pessoas. Depois, na fase adulta, vem a fase do desespero. Nós passamos já pela evolução, né? Quando criança, quando bebês. Criança e adolescente é toda aquela imaturidade. E na fase adulta, nós estamos desesperadas. Sabe por quê? Porque nós desenvolvemos tanto o nosso nível intelectual, e na escola, e na faculdade, estudando, querendo isso, querendo aquilo, é conclusão disso, daquilo, é diploma, é master, é isso, é aquilo que tem que fazer, aquela pressão, aquele engajamento para fazer as coisas como se devem, né? Segundo a sociedade, segundo o que os nossos pais nos ensinaram. E aquilo tudo, todo esse intelectual vai se frustrando quando a gente começa a perceber que mesmo fazendo tudo isso, existem áreas de nossas vidas que não avançam, que não evoluem. Por quê? Porque falta inteligência emocional. Porque falta mais contato com o consciente espiritual para trazer leveza em nossos dias. Então, a gente fica ali desesperado sem saber o que fazer. Eu estou fazendo tudo certo, eu sempre fiz como se deve, ou eu fiz tudo errado, eu fui rebelde. Independente do como que foi sua adolescência, sua infância, você começa a se desesperar na primeira fase adulta. Porque você começa a perceber que as coisas não fluem. Tem alguma coisa errada. Alguma área da minha vida precisa ser trabalhada. Mas qual? Como? Quando? Como que eu devo começar? Por onde eu começo? E é aí que a gente começa a prestar mais atenção no emocional e no espiritual. Já na fase idosa, no ciclo da terceira idade, nós temos ali o ciclo da sabedoria.
né? Porque nós entendemos que todo o intelectual foi sim de bom uso, de bom proveito, nós aprendemos, conseguimos desfrutar desse intelectual ao longo da nossa vida, a importância do consciente emocional, que continua a flor da pele na terceira idade, porque são sentimentos, sensações mais fortes, diferentes, mais intensas, porque você entendeu finalmente o real sentido da vida, para alguns, nem para todos, mas para a maioria, sim. Você entende em algum lugar ali na sua mente o real sentido da vida, como foi importante desenvolver isso, como eu deveria ter desenvolvido tais áreas antes em minha vida, por que que não me contaram isso antes? Eu preciso contar isso para os meus netos, porque isso é de extrema importância. É importante você ter momentos de desenvolvimento emocional, momentos de contato com outras pessoas, que essas coisas, essas regras não são tão importantes assim, que você precisa ser você mesmo, que você precisa se desenvolver com a sua própria desenvoltura, com a sua própria, com o seu próprio sentido, com seus próprios sentimentos, se desenvolver, se colocar à frente, deixar fluir a sua verdadeira essência e toda essa conexão com o seu emocional traz mais lado para o espiritual, porque você está ali buscando ser, enfim, quem você realmente é e desfrutar da vida, enfim, como você realmente é, com o que você tem em mãos. Afinal, a vida toda já passou, o tempo agora é curto. Eu preciso ser eu mesma nesse momento. Minha vida está acabando, a terceira idade chegou. E finalmente, quando nós deixamos esta terra, o que nos resta é somente o nosso espírito. Tudo isso é pó. Volta para a terra. E o que é levado por Deus é apenas o nosso espírito. Está aí a grande, imensa importância de conhecer mais a si mesma através dos olhos do espírito também. Passando essa tabelinha aqui, o verdadeiro sentido da vida está na unicidade. Enquanto não houver compreensão, não haverá verdadeira evolução. Quando você não compreender, entender de fato quem você realmente é, não haverá evolução completa. Sempre haverá algumas partes ali reprimidas. E o domínio próprio, enquanto não houver consciência deste domínio próprio, deste treinar aqui mental, todos os dias, se direcionar todos os dias, respirar, pensar, refletir antes de agir todos os dias. Enquanto não houver isto, não houver essa consciência, não haverá domínio. E sem domínio, nós estamos aqui, ó, encadeadas, cativas, a viver uma vida limitada, pensando no que os outros vão dizer, pensar, o que vai acontecer futuramente se eu agir dessa forma. E nesse pensar demais, os anos passam, a vida passa e a gente acaba se frustrando cada vez mais e mais e mais. Existe uma pesquisa que foi feita em uma universidade nos Estados Unidos, onde indica que 7 de 10 pessoas morrem ignorantes espirituais, desequilibradas emocionalmente e intelectualmente frustradas. 100% das pessoas, inclusive eu e você, ainda não alcançou o equilíbrio sonhado para cada área da vida, pois desconhecem a importância que existe em explorar cada consciente. E milhões de pessoas sofrem sem direção por falta de conhecimento, entendimento e compreensão sobre quem nós realmente somos. Por que que frustra? Por que que desequilibra? Por que que são ignorantes espirituais? Porque toda essa consciência sobre esses três conscientes não foi apresentada, não foi desenvolvida, não foi vivida. E 100% sonha e não alcançou este equilíbrio, porque é impossível alcançar o equilíbrio, aquela estabilidade o tempo todo na vida. Como eu já falei aqui para vocês, a vida é sim movimento. E é durante esses movimentos e esses vai e vem, esses altos e baixos, que a gente se desenvolve, que a gente que a gente se desenvolve, que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente aprende. Então é possível estar ali numa linha reta, totalmente equilibrada, tudo perfeito, porque a vida não é isso. A vida não é perfeição. Nós não somos robôs, nós não somos bonecas. Sempre existirá situações desafiadoras para que nos façam evoluir. Então, nós não alcançamos ainda e nunca alcançaremos, mas o simples fato de ter a consciência de que é necessário trabalhar esses três conscientes trará muito mais fluidez e realizações
para a sua vida. E milhões de pessoas sofrem sim sem direção por falta de conhecimento, entendimento e compreensão sobre quem realmente são, porque mesmo tendo em mãos à vista tanto conteúdo sobre autoconhecimento, simplesmente não sabem por onde começar, como fazer. E é isso que nós estamos aqui fazendo agora, hoje, juntas. Agora vamos à prática, né? Como fluir a sua consciência como um todo? Existe aqui um passo a passo. Você vai precisar aprender a reconhecer, reconhecer os seus pensamentos, os seus sentidos, quando chegam, quando partem, reconhecer a ansiedade que está se aproximando e como você tem mais facilidade de fazê-la afastar-se de ti. Aceitar, aprender a aceitar seria o segundo passo, seguir em frente, descobrir o seu próprio ritmo e aceitar esse seu próprio ritmo. Parar de ficar olhando para o terreno da vizinha e pensando isso e aquilo, parar de ficar se comparando, parar de ficar se auto-julgando, parar de se olhar no espelho e dizer coisas horríveis sobre si mesma, sabe? Começar a realmente aceitar, trazer essa aceitação para a sua vida sobre quem você realmente é agora, com suas circunstâncias e com sua situação, com suas possibilidades agora atuais. Porque esse aceitar atual vai te trazer consciência do que realmente deve ser feito para que você alcance a vida que você sonha ter. Depois desse aceitar, vem o treinar. Você tomou consciência, conhecimento do que deve ser aceitado, então isso vai começar a te incomodar. Então você vai começar a treinar a si mesma em direção aos seus reais propósitos, a ser a pessoa que você nasceu para ser. E depois de treinar, como a vida é constante, e é uma evolução constante, e a gente não para, realmente não para de evoluir. Quando você alcança ali o equilíbrio, desconfie, porque logo vem mais movimento, logo vem mais desafios. Então, após o treinar, vem expandir o expandir da mente, do coração e o expandir da sua postura, em suas atitudes, em tudo que você faz. Você vai começar a brilhar, a ser vista de maneira diferente e buscar preencher e saber esvaziar com sabedoria também. Ou seja, quando você está expandindo, existe muito conhecimento ali que foi absorvido. É necessário que tudo que você aprenda, você coloque para fora de alguma forma. Como? Ensinando outras pessoas, compartilhando com outras pessoas, contando seus testemunhos, colocando para fora de alguma forma, esvaziando-se, porque este esvaziar te dará espaço para o mais evoluir. Quanto mais você esvazia, mais você evolui, porque você está dando ali espaço para que o novo chegue em sua vida, para que mais evolução te alcance, mais conhecimento, mais compreensão. Então, por isso que eu criei aqui essa tabelinha da sua nova vida. Começa aqui. Este será um planejamento organizado que nós vamos estar fazendo juntas. Aqui dentro, você vai definir as suas primeiras 5 prioridades no seu ponto de vista no dia de hoje. Quais são as suas 5 prioridades para este ano, para o resto do ano, de hoje em diante? Quais são as suas principais 5 prioridades ao seu ponto de vista? Por que que elas são suas prioridades? Qual que é o motivo e a ação que você vai estar colocando aí em movimento para que essas prioridades comecem de fato a acontecer, comecem de fato a se realizar pouco a pouco? Quando que você vai começar a cumprir essas supostas prioridades? Que dia que você vai começar? Que hora que você vai começar? Porque se é prioridade, você precisa colocar em prática logo, senão não seria uma prioridade. Então, aqui, esta tabela vai te trazer um pouco mais de clareza sobre as suas reais prioridades. Por que que é necessário você colocar ali pontos focos sobre prioridades? Porque se você não tem prioridades, você é uma pessoa que está correndo sem alvo, sem direção. Você está deixando a vida se levar. Você não tem um foco, não tem uma direção, você não sabe exatamente para onde vai, com quem vai. Então você está totalmente perdido, está realmente se deixando levar pelo vento. E a vida não é isso. Você precisa sim ter um alvo, ter um foco, ter uma direção, ter uma motivação, ter um motivo e uma ação sempre dentro dos seus dias. Porque senão, para que levantar de manhã? Para que ir trabalhar? Para que se arrumar? Nada faz sentido. Você precisa sim ter prioridades. Eu quero saber quais são as suas 5 prioridades. Você vai ter essa tarefinha aí para os próximos dias. E não somente definir quais são as 5 prioridades, mas também colocar ali, ó, traçar ali. Quando que você vai começar a
agir para que essas prioridades comecem a entrar em movimento para que elas aconteçam, que dia e que hora, e qual que é o motivo e a ação, por que essas 5 prioridades são prioridades em sua vida, por quê? Precisa ser por você, tá bom? Sequência e ritmo. Como que a gente vai fazer aqui? É o que nós já estamos fazendo, tá? Todo esse trabalhar, antes que você consiga realizar as suas 5 principais prioridades colocadas ali na sua tabela, é necessário que você saiba que a sua principal e maior prioridade é você. Ela começa por você. Você precisa ser autorresponsável pelos seus atos. Você precisa ser autorresponsável pelas suas atividades diárias. Você precisa fazer o que deve ser feito por você. Coisas que existem inúmeras pessoas e tem coisas que existem inúmeras pessoas que podem estar fazendo por você, mas tem outras coisas que somente você pode fazer por si mesma. Uma frase bem clichê, mas é muito real. Somente você pode cumprir com as suas autorresponsabilidades. O que seria essa autorresponsabilidade? Trabalhar cada consciente, trazer para o coração que cada consciente é totalmente importante, trazer sentido para cada consciente. E deste sentido, desse sentimento, dessas emoções que vão fluir através da clareza do seu consciente, você vai começar a agir de maneira diferente. E esse agir envolve respirar, exercícios diários, ó, trabalhando o domínio próprio aí. Respirar os exercícios diários. Nós já fizemos um exercício de respiração lá. Então é isso. Imaginar, nós vamos ainda estar fazendo os exercícios de imaginação, visualização. Use a sua imaginação a seu favor, é uma frase que eu uso todos os dias em minha vida e faz muito, muito sentido quando você começa a realmente colocar em prática. Visualizar e meditar, esse será o nosso próprio exercício, tá? Você é a profeta da sua vida e da vida dos seus. Ou seja, você. Existem muitas pessoas que podem chegar e profetizar em sua vida. Existem muitas pessoas que podem chegar e te dizer o que que você deve fazer para ter uma vida de sucesso. Mas somente você conhece os seus reais sonhos, o que faz sentido para você realmente. Somente você sabe disso. Então, é somente você também que pode profetizar em sua própria vida e automaticamente na vida dos seus filhos, da sua casa, no seu lar. Essa autoridade você possui sim, só que você ainda não sabe disso, talvez. Talvez. Então, comece a colocar em prática isso. Você é a profeta da sua vida. Grave isso. Comece a colocar isso em prática. E através das visualizações, da meditação, isso se torna uma coisa mais leve, mais natural, sabe? Então, a gente vai aprender a fazer isso com excelência, mas é necessário que você crie consciente disso, que você é a profeta da sua vida. Essa responsabilidade de profetizar sobre a sua própria vida, sobre a vida dos seus, do seu lar, do seu ambiente, ela é sua. Não existe ninguém que pode fazer isso com excelência como você. Você possui autoridade para isso. Isso vai ser desenvolvido para que você crie coragem realmente de fazer todos os dias e sempre que necessário for. Projetar e realizar, né? O quarto passo aí seria projetar e realizar. E o projetar e realizar é como a tabelinha ali. Definir metas, criar uma rota e fazer a sua parte. Fazer um planejamento, ter bem claro ali o porquê que aquilo deve ser feito, qual que é o motivo e a ação, por que que isso é tão necessário e importante para mim, e tendo essa consciência, começar a colocar estratégias no papel, para que você possa estar colocando em ação. Agora, depois dessa descoberta dos 3 conscientes, me conta aqui, quais desses conscientes estão adormecidos? Pode ser que seja um dos 3, 2 dos 3 ou todos os 3. Isso é bem possível. Cada consciente envolve relacionamentos, vida profissional, vida financeira, saúde física, saúde mental, liberdade, realizações. Cada consciente envolve tudo isso. Agora, pare para observar um momento. Quais desses conscientes está adormecido? Será o espiritual? Será o emocional, que está sendo deixado de lado? Será o intelectual? Cansado e frustrado, você deixou de fazer o que deve ser feito? Deixou de estudar, deixou de buscar, deixou de aprender? Será o espiritual? Nem sei como entrar em contato com o meu espírito, nem sei o que, né? Não conheço o Espírito Santo, não tenho a mínima ideia. O que é ter esse contato, esse relacionamento divino?
Reflita e anote se você assim achar necessário, porque vai ser necessário sim que você desenvolva um pouco mais desses três conscientes. Crie consciência e o seu inconsciente te ajudará. Nós sabemos que quando nós estamos agindo de maneira consciente, significa que nós estamos ali com a total certeza e nós sabemos exatamente o porquê que nós estamos fazendo isso. Mas, infelizmente, a maioria das nossas ações nos nossos dias, quando esses três conscientes não estão equilibrados e não estão sendo trabalhados diariamente, nós agimos de maneira inconsciente. Ou seja, são atitudes, ações, movimentos, gestos, palavras, frases, crenças que você tem ali e vive cada dia, mas você nem sabe por quê. Isso acontece de forma inconsciente. Você está vivendo apenas o seu inconsciente. E quando você começa a trazer consciência, conhecimento e ação para o hoje, para o presente, até mesmo o inconsciente te ajuda. Porque você vai começar a se relembrar: poxa, eu reajo assim por conta disso. É isso que me faz agir dessa forma. Isso eu preciso mudar. Você começa a criar consciência. E o seu consciente vai se desenvolvendo e o seu inconsciente automaticamente vai te ajudando através das suas ações, através do seu movimento. Muitas pessoas falam sobre curar a criança interior. Isso é muito importante, isso é muito lindo. Mas você só precisa, antes de buscar essa cura, você precisa aceitar a sua criança interior. Você precisa aceitar a sua história. Você precisa aceitar quem você é hoje, agora, e encontrar a sua cura na sua vida adulta. Né? As pessoas que falam muito sobre curar a criança interior sabem que ali, ao curar a criança interior, a vida adulta começa a se desenvolver e ser vivida de maneira diferente. Mas você precisa ali, o simples fato, ó, de você criar consciência, que você precisa aceitar a sua história, aceitar alguns fatos, aceitar que o passado não se muda, não se molda, o que se muda se molda é o hoje, é o agora, é o seu presente. Aí você começa já a realizar que a cura precisa acontecer aqui e agora. E eu preciso fazer algo para que isso realmente aconteça. Espero que você esteja gostando dos conteúdos. Essa foi a aula de hoje sobre os seres conscientes. Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato. Deixe a sua mensagem, entre em contato via o e-mail, via o telefone que é aqui comunicado, mas não deixe de fazer a sua parte. Esteja totalmente conectada. E a próxima aula será o nosso exercício. Se prepare. Eu te vejo lá.